Filipenses capítulo 3, de 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, diga assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo assim: segredos para uma vida vitoriosa. Mas eu não estava aqui domingo passado, chegamos exatamente 8h50 da noite, nossa casa, já tinha terminado a celebração. Tentei assistir o culto pelo Facebook na estrada, mas minha internet, só Jesus na causa, na estrada, e não consegui. Mas na célula, nas duas células que eu fui essa semana, foi bênção, queridos. Como nós fomos abençoados por essa palavra, muito abençoados, por essa cumplicidade na palavra. Foi tremendo aprender sobre Onesíforo, quase que eu não consegui falar, Zezé, né? E aí foi bênção, como nós aprendemos. Por isso que é bom você estar numa célula, querido, mesmo não podendo estar por essa circunstância justa, mas eu fui muito abençoado na célula com essa palavra. Queridos, eu quero tratar com você sobre segredos para uma vida vitoriosa. Eu pergunto algo a você: como eu posso definir, como você pode definir uma vida como vitoriosa? Como você definiria a sua vida como uma vida vitoriosa? Nós podemos responder essa pergunta de formas diferentes. Por quê? Porque tudo depende do ponto de vista que temos sobre a vida. Então, o ponto de vista que você tem sobre a vida, você pode definir a sua vida como vitoriosa. Uns vão olhar de um jeito, outros vão olhar de outro, em outros aspectos diferentes. Uns olham finanças, outros olham família, outros olham emprego, enfim. Cada um olha de um ponto de vista e aí tenta responder essa pergunta. Agora, olhe para cá. O apóstolo Paulo, queridos, olha que tremendo. Ele deixa claro nessa carta que ele havia encontrado, então, todo o sentido da vida na pessoa de Jesus Cristo, no senhorio de Jesus. Olha sua Bíblia aí, nos versículos de 7 a 10. Veja comigo agora. Filipenses 3, de 7 a 10, se puder colocar na TV aí, pode colocar por gentileza. Eu vou ler para vocês. Olha o que Paulo vai dizer antes desse texto que nós lemos aí, e ele encontrou esse sentido da vida. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quem? Por causa de? Diga Cristo. Então foi por causa de Cristo que ele considerou tudo como perda. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha só o que Paulo está dizendo. Por quem o quê? Perdi. Ué, mas ele conheceu Jesus e perdeu tudo. Olha o sentido da vida para Paulo, o que ele descobriu. Conheci Jesus, e nesse conhecimento de Jesus, eu perdi todas as coisas. Agora ele falou com alegria, queridos. Eu perdi todas as coisas. Então, por isso, que a pergunta que eu fiz inicialmente, pode ter várias respostas, dependendo do ponto de vista de cada um. Agora, olha o texto lá comigo. Eu as considero como esterco. Eu não vou perguntar a você o que é esterco, você sabe o que é esterco. Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Olha só, querido. Eu quero conhecer Cristo, eu quero sofrer como Jesus.
tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Os 2 versículos que lemos no início, esses versículos, o 13 e o 14, ele nos mostra uma rota, um caminho que nós podemos trilhar por opção, diga por opção, por escolha pessoal, e esse caminho, essa rota, nos levará a uma vida vitoriosa. E essa rota que eu vou apresentar a vocês aqui, pelo Espírito Santo, ela pode ser usada em todos os aspectos da vida, e você vai aprender sobre isso. Vamos ver essa rota agora, em nome de Jesus. Primeiro, ele diz assim no texto: uma coisa faço. Então diga comigo, uma coisa faço. O que é isso, queridos? Paulo, ele tinha algo muito bem resolvido quanto à vida. Paulo tinha algo muito bem resolvido quanto ao sentido da vida. Qual era esse algo de Paulo? Ele viveria pela fé em Cristo Jesus. Ponto. Ele tinha isso claro na sua vida. Então deixa eu dizer uma coisa a você. A primeira coisa que todos nós precisamos ter definido em nossa vida é a nossa fé. Se eu estou definido na fé, eu vou caminhar. Sabe por quê, querido? Não se trata de você frequentar uma igreja. Ué, pastor, peraí. Não é só isso, querido. Isso também faz parte. Mas não se trata só de você estar aqui no culto, ou assistindo aí online. Se você pode estar aqui, é bom estar aqui. Mas se trata de uma convicção de que nós vivemos o nosso dia a dia baseado na obra maravilhosa de Jesus em nós. E aí eu posso dizer uma coisa para você, querido. É muito fácil a gente perceber quando alguém, mesmo que frequente uma comunidade local, ou seja, uma igreja, não está resolvido na sua fé. Basta você ver o comportamento, basta você ver as atitudes, e você vai encontrar gente que não está resolvido na fé. Ele até frequenta a célula, ele até frequenta a igreja, ele vai nas campanhas de tudo quanto é lugar, ele não falta nada, mas quando se trata de comportamento, quando se trata de caráter, não está bem resolvido na sua fé. Por quê? Ele não consegue transformar isso em comportamento. Ele não consegue transformar isso em caráter tratado. É só ver a prática, é só ver os frutos. Não somos nós os juízes dessas pessoas. Somos juízes de nós mesmos, temos que cuidar da nossa vida. Mas é muito fácil perceber isso. Não somos salvos, queridos, pelo que somos. Nós somos salvos pelo que cremos. Mas o que nós cremos se reflete em nosso comportamento. Alguém que professe sua fé em Jesus, como assim Paulo estava dizendo, precisa buscar conhecê-lo e precisa buscar imitá-lo. Então, quando alguém não está resolvido nesse aspecto, ele não tem um foco na sua vida, ele fica perdido. Quando alguém não tem esse foco principal definido na sua vida, significa que nós estamos, então, quando somos nós, todos nós juntos, nós estamos divididos entre outros pensamentos. É daí quando a tentação vem e a gente não consegue resistir à tentação. Por quê? Porque a nossa porta está aberta, porque a nossa fé não está muito bem definida, nossa convicção não está muito bem definida. Eu até creio em Jesus, eu até acho legal o que Jesus fez na cruz, eu até já aceitei Jesus, como se eu estivesse aceitando Jesus, eu já até reconheci, mas eu não consigo aplicar isso na minha vida. E aí o diabo vem e a gente se torna presa fácil. Quando nós temos focos divididos, nós ficamos confusos, ficamos perdidos, e tudo que está ao nosso redor também fica perdido. Por quê? Porque a Bíblia diz que as pedras elas vão clamar. Há necessidade de que os filhos da luz se manifestem na terra. As pessoas ficam confusas. Ora, mas ele é um cristão, como é que está se comportando assim? Ela é uma cristã, como é que está falando isso?
porque isso confunde a cabeça de todos. Mas quando temos convicção, como Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, eu tenho convicção daquilo que eu quero. Eu sei a quem estou servindo, eu sei a quem estou seguindo, eu sei a quem eu creio. Pode vir o problema na escola, na faculdade, no trabalho, a tentação que vier, eu estou convicto. Eu creio no meu Jesus e não abro mão dele. Então uma coisa eu faço, eu preciso estar muito bem definido quanto a isso. Interessante, queridos, que perguntaram a Jesus, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Como é que funciona isso? Jesus disse assim, em Mateus 22, 37 e 40, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Qual é o segundo? Ame o seu próximo como a si mesmo. E ele disse, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo que está escrito na Bíblia é baseado em ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Daí está baseado tudo que nós vivemos nessa terra. Então eu preciso ter um foco. Se eu não tiver esse foco, eu vou me perder. Eu pergunto a você, seria possível alguém honrar pai e mãe sem amar a Deus? Seria possível ser fiel a Deus, ser fiel à sua esposa, ao seu esposo e não amar a Deus? Seria possível? Seria. Seria. Lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus e Jesus olhou para ele e falou assim, e aí, você guarda os mandamentos? Todos. Todos eles, eu honro meu pai e minha mãe. Eu não roubo, não mato, não faço nada. Não fumo, não bebo, não cheiro. Eu sou um cara bom. Jesus ficou admirado com aquele jovem. Esse menino é bom. Esse menino é bom. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, larga tudo e vem me seguir. O que ele fez? Ele meteu o pé. Isso aí. Ele virou as costas triste, cabisbaixo e foi embora. Então, querido, é possível alguém cumprir a lei sem amar a Deus. Ele não tinha o seu coração em Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo isso, ele entendeu e ele procurou viver isso. Pois como nós estamos lendo, por quem perdi todas as coisas. Foi uma entrega plena. E esse aspecto, querido, da vida, ele serve para tudo que nós fazemos. Primeira coisa, eu preciso definir a minha fé. E não estou falando dessa fé como o jovem rico, que fazia o quê? Eu vou para o culto domingo. Até chego um pouquinho atrasado, mas eu estou lá. Estou batendo o meu cartão no céu. Eu até honro meu pai e minha mãe. Não roubo, não fumo, não bebo, não cheiro. Eu até vou na célula. E Deus, que bom, querido. Você é uma maravilha, que bênção. Agora larga tudo. Abre mão de tudo. Perca tudo. E vem me seguir. Então, eu quero que você e eu nós precisamos entender, porque quando eu estava lendo isso, querido, quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei, Deus, olha como nós estamos carregados de espiritualidade vazia. Olha como nós estamos carregados de religiosidade vazia. Quando se trata de uma entrega, queridos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, eu já tenho convicção. Querido, você quer ter um segredo para a sua vida vitoriosa? Você quer construir uma vida vitoriosa? Você quer? Defina a sua fé. Porque tudo que você define pela fé é aquilo que você vai viver.
Então eu posso estudar, trabalhar, construir minha empresa, ser um grande empresário e viver debaixo da fé em Deus, abrindo mão de tudo. É mesmo? Pode. Mas primeiro eu tenho que definir quem eu estou servindo de verdade. É o pastor da igreja? É o ministério, é a chamar? É a igreja A, a igreja B? A quem eu estou servindo de verdade? É o líder da célula? Eu estou, como Paulo disse, eu sei o que eu quero. Eu sei o que faço. É uma única coisa: servir a Jesus. Eu tenho minha fé definida. E mesmo quando eu estou em crise, mesmo quando eu estou mal, eu não abro mão da minha fé. Eu já vi muita gente mal, querido, mas nunca abriu mão da fé. Eu já vi gente cabisbaixo, mas nunca abriu mão da fé. Eu já vi muita gente triste, mas nunca abriu mão da fé. Então, uma coisa eu faço: defina a sua fé. Segundo, olha que coisa linda Paulo escreve: eu preciso esquecer do que para trás fica. Diga comigo: esquecer. Agora olhe para cá, deixa eu falar uma coisa para você rapidinho. Há coisas que nós não podemos considerar como passado. Não tem como. Hoje nós estávamos sepultando o pastor Osmar. Tinha quantos anos? 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Pastor do Ministério vai chamar em Vista Alegre. Não tem como dizer para a pastora Carla: esquece. Você tem como dizer uma coisa dessa para uma pessoa nesse momento? Ah, o que a Bíblia fala, porque tem muito espiritual, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás. Há coisas, queridos, que a gente não esquece. Não tem como tratar como o passado, porque ainda está muito forte dentro da gente. Mas o que esse texto está dizendo é que a grande lição nele é que nada do nosso passado tenha o poder de interferir em nosso futuro. Ele pode, em certos momentos, a gente sente a tristeza, sente a dor, sente o peso, mas ele não consegue interferir no nosso futuro. Você está entendendo isso? Por isso Paulo está dizendo: esqueço-me do que ficou para trás. Ou seja, aquilo que eu não vou esquecer no sentido literal da palavra, mas eu vou me lembrar, mas aquilo não vai afetar mais a minha vida para o futuro. Eu não vivo mais debaixo da lei, eu vivo agora debaixo da graça. Eu não vivo para viver mostrando aos homens o que eu estou fazendo, eu vivo para glorificar o meu Jesus. Então eu esqueço daquilo que ficou para trás e começo a caminhar. Então, se algo do seu passado ainda influencia a sua vida, a ponto de interromper o foco principal na sua vida, e por consequência, outras coisas, outros aspectos estão sendo interrompidos, é preciso tratar isso quanto antes, meu querido. Porque você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Você tem que deixar o seu passado realmente para trás. E existem especialistas em trazer à tona o nosso passado. Satanás sabe muito bem disso. Minha esposa essa semana conversava com alguém que fez questão de lembrar de algo de 30 anos atrás. E define as pessoas de algo que aconteceu 30 anos atrás. E a gente fica pensando: meu Deus, como alguém pode ver o futuro se vive o passado o tempo todo, agarrado nas costas? Como pode avançar se ele está agarrado no passado ainda? E a mente não consegue prosperar, a mente não consegue crescer. E o apóstolo Paulo, ele diz que possuía muitos credenciais para viver de maneira justa diante dos homens. Mas ele resolveu deixar tudo isso para começar de novo, agora em conhecer a Cristo Jesus. Fato é que quando nós nos deparamos à procura de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, não tem jeito, querido. Muitos conceitos, muitas ideias, muitos projetos vão começar a ficar para trás. Quem é líder de célula aqui, fique de pé em nome de Jesus. Quem é líder de célula? Fique aí rapidinho de pé em nome de Jesus. Quem é líder de célula? Dá um aplauso a Jesus por essas vidas.
Não, dá um aplauso a Jesus com força, querido. Isso. Eu duvido que o dia que eles começaram a cuidar de uma vida, se a vida deles foi a mesma coisa. Duvido. Nunca mais é a mesma coisa. Sim ou não? Vai dizer não, né? Nunca mais é a mesma coisa. Quando você pega uma vida para cuidar, ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo quando é você mesmo, tuas ideias, teus conceitos, teus projetos começam a ser alterados e mudados completamente. A tua vida já não é mais a mesma. Seja bem-vindo àquilo que Deus te chamou. Você não consegue mais pensar no navio que você tinha, querido. Depois eu conto essa história, pode sentar. Amém. Nós podemos usar todo o conhecimento adquirido para vivermos essa terra em prol do reino de Deus. Tudo que você tem aí, sua faculdade, seus cursos, isso é muito bom e você pode usar isso em prol do reino de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nunca chegará perto da permanente busca em conhecer a Jesus Cristo. Nunca chegará perto a permanente busca em conhecer a Jesus Cristo. Você pode ter doutorado, pós-graduação, mestrado, seja o que for, usar isso no reino de Deus, mas buscar a Jesus, Paulo disse, não se compara, é incomparável. Aleluia. Mas quem entende isso? Quem está convicto? Quem tem fé? Quem tem fé está convicto. Não estou dizendo que você não tenha que fazer isso. Eu estou dizendo que você precisa fazer isso em prol do reino de Deus. Terceiro, olha o que Paulo vai dizer. O que você precisa fazer? Qual outro segredo para uma vida vitoriosa? Avanço para o que está adiante e prossigo para o alvo. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou repetir. Avanço para o que está adiante e prossigo para o alvo. Olhe para cá agora. Nós estamos dentro de um propósito que nunca recua, mas sempre avança. Eu acho que você não entendeu. Nós estamos dentro de um contexto chamado propósito de fé, que nunca recua, só avança. A história da humanidade mostra que nada, ninguém conseguiu ou consegue impedir o avanço do poder do evangelho do reino de Deus. Ninguém conseguiu e ninguém conseguirá. Você entrou num propósito que só é para a frente e nunca é para trás. Você entrou num propósito de fé, então agora é olhar para a frente. Sabe por quê? Porque nós temos a capacitação em nossas vidas vindo do alto para avançarmos. Se não o fazemos, é porque nós estamos doentes. Fomos chamados para avançar. Quando o Espírito Santo veio com dunamis sobre nós, ele disse, vocês serão testemunhas em Jerusalém, vocês serão testemunhas na Judeia, vocês serão testemunhas na Samaria, e vocês serão testemunhas até os confins da terra. Não há mais limites para esse avanço. Balança seu irmão, diga, meu irmão, é para frente. É para frente. Eu posso, diga assim, eu posso avançar, eu preciso avançar. Você está entendendo isso, querido? Se você tem o Espírito Santo, você foi capacitado do alto para avançar, você não foi capacitado para recuar. Tudo que você lê na Bíblia, todas as expressões da Bíblia, todas elas te apontam para o futuro, te apontam para frente. Por isso que Paulo está dizendo, eu avanço para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para o alvo. É a presença do Espírito Santo em nós, ele nos impulsiona e nós avançamos, mesmo diante das crises, mesmo diante das perseguições que a igreja enfrentou e ainda enfrenta, ela sempre avançou. Então quando não avança é porque está doente. Está doente, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque em nosso DNA espiritual tem uma coisa chamada futuro. Nós somos um povo de visão do futuro. Nós somos um povo que avança. Está na crise, a gente avança.
Está na perseguição? Ué, amém. Está difícil? A gente? Amém. Nós somos um povo que avançamos. Queridos, algumas vezes é até necessário uma mudança de estratégia. Mudança de estratégia não significa que nós recuamos, mas a mudança de estratégia também é um avanço. Um avanço. Agora, aprenda uma coisa, na comunidade dos santos, não se atropela ninguém. Todos nós avançamos juntos. Bota a mão no ombro do seu irmão aí com carinho e diga, meu irmão, você vai junto comigo. Mesmo que a gente esteja passando por situações diferentes na vida pessoal, todos nós avançamos juntos. Essa semana eu estava na célula, lá no Apolo, amém, isso aí. Aí, na hora das ofertas, e depois daquela palavra que foi ministrada, sobre cumplicidade, Deus tocou no nosso coração e falou assim, pega essas ofertas e entregue para quem está desempregado. E aí foi um derramar de choro. Não que nós já tivéssemos feito isso, mas foi aquele momento. Aí eu espalhei isso para os líderes, falei, faça todo mundo isso. Se você não fez, pode fazer. Vai aparecer, não. Olha só, se você não fez, você vai fazer aquilo que eu já orientei, vai pegar as ofertas da tua célula. A minha célula não tem ninguém desempregado. Dessa última célula, ok? Tem ninguém desempregado. Você vai procurar alguém que seja desempregado da nossa comunidade e vai abençoar essa vida. E aí, uma líder mandou uma mensagem para mim dizendo, falei, como é que foi? Perguntei a alguns, mas uma me respondeu, benção. Eu sei que outros fizeram também, mas uma respondeu, falou, apóstolo, foi uma benção. Foi um mover do Espírito tremendo. Ninguém sabia de nada, foi uma surpresa. É claro, falei, é surpresa mesmo. E ali, Deus foi movendo o coração das pessoas, sabe o que alguns fizeram? No caminho para casa, um ia em casa correndo, pegava uma oferta, voltava, ia na casa da pessoa que está precisando e entregava. No outro dia veio outro, fez a mesma coisa. Falei, isso é reativar, é ativar a coinonia da igreja. Melhor coisa é dar do que receber. Sabe, queridos, quando a igreja está debaixo da unção do Espírito, ela vive avançando sempre. Ela não para mesmo diante das crises, das perseguições e das batalhas. A gente pode estar aqui, meu irmão, sofrendo, perdemos, não perdemos, entre aspas, né, querido? Pastor Osmar, grande amigo, irmão nosso. Quem não fica triste uma hora dessa? Mas isso não nos impede de avançar. Isso não vai parar a igreja. Não vai te impedir, querido. Pastor, minha célula está numa crise terrível. E quem disse que é para você parar? O alto, lá do alto, vem uma capacitação a você que diz, avance, meu filho. Mude a estratégia, mas avance. Mude a ideia, mas avance. Faça isso acontecer. Olha só o que diz Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente. Como é que é? Diga comigo, avançando. Então vou repetir. Aquele que leva a preciosa semente. Vou repetir. Aquele que leva a preciosa semente. E voltará. Mas não é se voltar para recuar, não. Voltará para celebrar a vitória. É isso que diz. Voltará com certeza, com alegria, trazendo o resultado da sua semeadura. Aquele que leva a preciosa semente, ele não para, mesmo que esteja chorando. Por isso eu disse, nós recebemos do alto uma capacitação que não nos leva para trás, só nos leva para frente, mesmo que estejamos chorando. Você não foi criado para parar e recuar, você foi capacitado para avançar. Se não está avançando, tem que curar esse seu coração, querido. Tem que tratar esse seu coração. O que aconteceu com você? Falei agora igual aquele pregador dos casais, Cláudio Duarte. Quase igual.
O que aconteceu com você, meu irmão? Ah, eu não, estou cuidando de outras coisas importantes. Ok. Não, agora eu vou cuidar só da minha casa. Que lindo, eu também. Agora eu vou cuidar só do meu trabalho. Todos nós. Agora eu vou cuidar só da minha faculdade. Quem não vai? Mas isso não vai me fazer recuar. Isso vai me fazer avançar, porque eu fui capacitado do alto para ir para frente. Eu vou para frente, eu vou avançar. Você foi chamado para avançar. Você, mesmo que chore, não para. Mesmo que esteja doendo, queridos, quantas vezes? Não são poucas vezes não, querido. É com dor, é com tristeza, é com choro, mas sempre andando. Sempre andando. Pode ser traído, pode ser enganado, mas sempre você foi chamado para avançar. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, você foi chamado para avançar. Não fica olhando com essa cara para mim não. Você foi chamado para avançar, minha filha. Oh, Jesus. Alguém fala o pastor Sandro aí, você foi chamado para avançar. É porque ninguém falou para ele. Você já foi chamado para avançar, não para ficar parado não, é para avançar. Você tem a capacitação do alto para avançar, porque Deus te deu isso. O diabo ele fica colocando coisa na nossa cabeça, eu não posso mais, não consigo, não dá jeito. E isso serve para a tua vida toda, querido. Não tem emprego, faz bolo. Ué, não tem trabalho, faz italiano. Não tem trabalho, faz cocada. É. Porque nós somos capacitados do alto, a gente não consegue parar. Está difícil, Eu vou fazer cocada. E vai lá em casa aqui, a primícia da cocada. Vê como é que tá. Não é primícia, para eu ficar experimentando, querido. Né? Se tá bom, está ruim, mas é a primícia também que eu sei. Mas pode mandar. Por quê? Porque nós somos chamados para avançar. Nós temos uma capacitação e tem gente que não consegue entender isso, irmão. Agindo Deus. Você está esperando o que Deus descer do céu fazer por você? Você tem que fazer porque é Deus que vai agir. E quando Deus age, se for da vontade dele, ninguém impede. Ninguém impede, querido. Porque você tem uma unção do alto para avançar. Ah, mas é muito tarde, não é tarde não, querido. É o tempo, é agora. Porque isso não se limita a tempo, se limita a avançar. Você pode avançar. E para nós termos o último segredo para uma vida vitoriosa nessa noite. O que Paulo buscava? Ele buscava, e eu busco, e você também, o prêmio em Jesus. O apóstolo Paulo entendeu o propósito. E por esse propósito ele vivia. Deixa eu fazer uma pergunta, olha para cá. Ei, onde pretendemos chegar nessa vida? Onde pretendemos chegar nessa vida? O que pretendemos alcançar se resume apenas para essa vida? E se isso acabar hoje? Agora? Será que eu tenho buscado reconhecimento dos homens? Eu quero ser aceito na minha escola, aí eu tenho que andar como eles. Eu tenho que ser aceito na minha faculdade, eu tenho que andar como eles. Eu estou buscando isso. Quando Paulo disse, eu perdi todas as coisas, ele não estava mais interessado se alguém ia reconhecê-lo ou não. Porque ele sabia quem estava buscando e a quem estava servindo. Você sabe que muitos dirão naquele dia, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu falei em línguas, outras línguas, e ele dirá, nunca vos conheci. Ora, falei, Jesus, eu estava lendo isso hoje na palavra, eu disse, meu Deus,
que é isso? Eu já li isso trocentas vezes. Mas pare e pense, querido. O que essas pessoas estão buscando na vida? Ah, mas expulsou o demônio? Mas como? Ah, mas curou o enfermo? Mas como? Mas falou outras línguas? E ele vai dizer, nunca vos conheci? Tem muita gente, querido, que usa o nome de Jesus para promoção própria, para promover a si mesmo. Esses Deus nunca conheceu. Nunca conheceu. Paulo diz assim, o meu prêmio é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus e ponto. O meu prêmio é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus e pronto. Eu vou dizer uma coisa a você, há coisas que nós vamos fazer nessa vida que não vai agradar os homens. Você não vai agradar os homens, querido. Quem quer aqui morar na Suécia? Levante a mão. Vocês não querem morar na Suécia? Não. Melhor qualidade, terceiro país com melhor qualidade de vida, não tem assalto. Ó. Tá bom, vou melhorar um pouquinho. Hospital público de ponta, querido. Imagina um hospital bom, DOR, Copa DOR. É o que você tem público. Público. Escola. Imagina escola, imagina uma escola boa. Essa que é pública. Imagina, você pode caminhar, você pode até andar com o celular na rua. Olha só. Você pode até pegar as crianças, ficar na rua andando de bicicleta, jogar bola. É o terceiro lugar em países com melhor qualidade de vida. Ah, mas é muito frio. Tá bom, mas existem outros. Mas a Suécia é um dos melhores. Você viu a reportagem sobre isso aí? Você fica invejando. Pois bem, essa semana, nesse país, foi aprovada a lei que proíbe pregações que declaram o homossexualismo e a ideologia de gênero como pecado. Agora, na Suécia, é chamado crime de ódio. Se eu estivesse na Suécia agora, homossexualismo é pecado. Isso é considerado crime de ódio, é comparado a um crime dos nazistas. Hoje, na Suécia. E a gente está procurando, eu quero procurar um paraíso para viver. Ei, acabou para você, irmão. Perdeu. Perdeu. Uhul. Xaracatá. Perdeu, irmão. Você entrou numa coisa que é para avançar. A gente está procurando um paraíso que nós não vamos encontrar nessa terra. Só no céu, querido. Já está reservado para nós. Está reservado para você, Gelson. Para você, Ricardo. Para você, Tadeu. Para você, Bianca. Está reservado para nós. Ele buscou o prêmio. Olha o que Hebreus 12, 1 e 2 diz. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida. Olha só, tudo para frente. Já viu alguém correr para trás? Corramos com perseverança só para frente a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! É para Ele que nós olhamos, é para Ele que nós focamos, é nele que nós estamos vendo a vida. Eu já vejo o céu. Então nós temos que avançar. Vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter dor, vai ter crise. Pô, já passou mais assim? É. Mas vai ter o céu. E mais, vai ter paz na tua vida, que excede todo entendimento, que excede tudo,
Querido, certo é que nós precisamos focar no propósito principal. Certo é que nós temos que deixar de lado o que nos prende, administrando com sabedoria cada situação, a fim de que nada nos impeça de avançar. Nós precisamos avançar sim, porque nós fomos ungidos para o futuro, fomos ungidos para a frente, fomos ungidos para crescer, fomos ungidos, queridos, para isso. Esse lugar não vai caber a multidão. A tua célula vai se multiplicar. A tua família vai prosperar. Se o foco, diga comigo, se o foco da tua fé estiver definido. Sem isso, é só confusão. É só confusão. Eu estou definido, então eu vou olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Paulo disse, perdi tudo. Não quero mais nada. Se viver, é ganho. Se morrer, é lucro. Seja bem-vindo ao reino eterno de Cristo Jesus. Prepare-se para avançar. Se você tem sua fé em Deus, você foi chamado para frente. Você foi chamado para avançar. E eu posso afirmar a você, tudo o que você faz, tudo, se Deus for o foco, você avança. Tua empresa vai crescer. Vai crescer. Mas pastor, e se nunca muda a estratégia? Porque pode estar errada. E Deus vai te dar sabedoria para isso. Minha célula multiplica, muda a estratégia, pode estar errada. Deus vai te dar sabedoria por isso. Por quê? Porque você foi chamado para ir para frente. Pega a mão da pessoa que está do seu lado, feche a tua Bíblia em nome de Jesus. Agora levante essa pessoa dessa cadeira aí. Fala assim, meu irmão, vão comigo. Vão comigo, vão. Pode liberar a mão dela. Você foi chamado para avançar. Mas há uma coisa que você tem que definir na sua vida. Onde está a tua fé? Tua fé está limitada a cumprir os ritos evangélicos, gospel. Tua fé está limitada ao cantor A, cantor B. Se estiver cantando, você vai. Se tiver algum pregador, você vai. Onde tua fé está firmada? Se tua fé está firmada em Jesus, autor e consumador, nada vai te parar, querido. Nada vai te parar. Pode escrever o que eu estou te dizendo, porque pode ler, não precisa escrever não, está na Bíblia. Nada vai te parar, porque você foi chamado para avançar. E hoje, há pessoas aqui que precisam definir isso na sua vida. Pastor, como é que eu vou começar? Você vai começar dizendo, Jesus, me salva, me ajuda. A Bíblia diz que se com o coração você crer e com a boca você carimba o passaporte para o céu. Ué, mas é isso? É isso aí. Mas não tem que cumprir, não tem que cumprir nada não, querido. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 9, não é isso? Se com a boca, com o coração, crer, e com a boca, declarar, confessar, está carimbado o seu passaporte para o céu. Então talvez aí no seu lugar você está crendo. Está na hora de você confessar agora. Porque confessar é expressar, é falar, é declarar, é se manifestar e dizer, eu creio no Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, que Ele venha morar na minha vida. Perdi para ganhar aquilo que vale muito mais. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que supre tudo em nós. Essa palavra não foi à toa aqui hoje, Senhor.
porque há pessoas que estavam recuando, há outras que estavam paradas, mas hoje o Senhor trouxe do alto uma palavra para dizer: avance, porque fomos chamados para avançar. Senhor, há pessoas aqui que precisam definir algo na sua vida e ter a sua vida resolvida quanto à fé. Que hoje seja esse dia, que agora seja essa hora, porque com o coração se crê e com a boca se confessa e se carimba o passaporte para o céu. Então agora, Espírito Santo, faz aquilo que nenhum de nós aqui pode fazer. O Senhor é aquele que nos convence de tudo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos fazer isso. O Senhor é que nos mostra hoje o que precisamos fazer. Então, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção, restaura hoje vidas neste lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.